segunda viagem missionária. Vamos lá. Quem quer ler? Eu leio. Segunda viagem missionária. Paulo iniciou essa viagem com Silas somente. Atos 15:40. Depois vieram Timóteo e Lucas. Atos 16, 1 ao 3 e 10. Eles foram por terra da Síria à Cilícia. Atos 15:41. Passando por Derbe, Listra e Icônio. Atos 16, 1 e 2. Tomaram a estrada que, partindo de Antioquia da Síria, ia até Troade. Esse caminho situava-se no ângulo noroeste da Anatólia. Passava por Tarso, Porta da Sicília, Derbe, Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia. Essa Antioquia ficava no ponto de convergência de todos os movimentos militares, políticos, comerciais e sociais mais importantes da Ásia Menor. De Antioquia da Pisídia, pelo norte, saía uma estrada que ia para a região dos distritos da Galácia, acompanhando o curso dos rios Rales e Sangário, para alcançar afinal os distritos comerciais de Ponto e da Bitínia. James Adams admite a possibilidade de essas regiões estarem onde hoje se conhece como Chifre de Ouro, na moderna Istambul. Paulo podia ter feito o trajeto de Antioquia da Pisídia pelo leste, que era estrada de grande movimento e com enorme número de comerciantes, ou pelo ocidente, mais curto, mas ambos levavam a Helesponto, hoje Dardanelos. Contudo, Paulo fica impedido de pregar na província da Ásia. Atos 16:6. Tomou então a direção noroeste, que o levou a Mísia, intentando daí chegar a Bitínia. Atos 16:7. O Espírito de Deus novamente o impediu de pregar aqui. Contornou Mísia e foi direto a Troade. Atos 16:8. Já no mar Egeu. De acordo com James Adams, o grande território frígio-gálata deve ser entendido como apenas uma grande área, que em 25 a.C. incluía partes da Frígia, da Licaônia, da Isáuria e parte ocidental da Pisídia, até a fronteira com a Panfilha. Pela carta aos Gálatas, Paulo dá a entender que foi para a região da Galácia por circunstâncias de saúde. Gálatas 4, 13 e 14. E não com o propósito deliberado de pregar o evangelho e organizar igrejas. Notemos que eram igrejas da Galácia plural, não singular. Olha só, que texto maravilhoso. Aqui dá uma ideia um pouco melhor das regiões que Paulo passou. Só diminuir o tamanho. Então faz o trajeto de Paulo nessa sua segunda viagem missionária, né? É que o livro está de uma forma bem como que eu posso dizer? As setas estão bem, não estão com uma marcação muito forte. Agora, voltando aqui ao texto, eu quero acreditar que vocês conhecem esse capítulo que acabamos de ler, que é Atos 16. E é interessante notar aqui que Paulo foi impedido de pregar. Paulo foi impedido de pregar. Vem cá, fazer uma aplicação prática aqui. Quando a gente é impedido de pregar, qual é a nossa primeira atuação? Parece que é uma coisa do quê? Maligna. Maligna. Você pode repetir? Eu não ouvi o que o senhor Não falou. viu? Esse texto de Atos 16, ele é conhecido, talvez vocês não se lembrem, mas é legal eu fazer essa abordagem para fixar algumas lições. Aqui, a minha pergunta foi, Pastor Johnny, quando nós estamos para fazer uma obra e somos impedidos de pregar, o que parece que isso é? Que obra que é? O Gil falou, uma obra... Parece ser do maligno, né? Mas nem sempre. Exatamente. Você lembra da passagem, Pastor Johnny?
Eu acho que foi nessa passagem que o Espírito os impediu de ir, mas eu de verdade não lembro com exatidão, preciso rever. É isso aí, é isso mesmo. Vamos ler? Vamos Vamos. ler? Atos 16:7. 16:6 em diante. Paulo agora vai acompanhado de Silas, ou Silvano. Né? Uma variante do nome de Silas é Silvano. E aqui é logo depois que ele deixa Barnabé com João Marcos, Paulo parte com Silas. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Ponto. Olha que forte, hein? Isso é muito forte, irmãos. Pastor, isso daqui é uma heresia que está na Bíblia. Não, meus irmãos, isso daqui é revelação. Tem hora que o Espírito Santo não quer que façamos certas obras. Pastor, o senhor está viajando. Não estou não, está aqui, está no texto. O Espírito Santo pode nos encaminhar para um deserto para sermos tentados pelo diabo. Mateus, quando Jesus, lá no início de Mateus, é levado para o deserto, ele foi pelo Espírito de Deus, não era pelo espírito do demônio. E agora o Espírito Santo impede Paulo de pregar na Ásia. Ele sai numa viagem missionária, mas ele não faz a obra missionária. E aí, pastor? E aí, seminarista? O que vocês acham disso? Deus é soberano. Ele sabe. Muitas vezes a gente também quer fazer algo e não é a nossa vontade, não a de Deus. Claro que mesmo que Paulo tivesse boas intenções, mas de repente o caminho que o Espírito Santo trilhava para ele não era aquele. Ou ainda não era o momento de se pregar aquela região. Havia urgência numa outra região, né? Mas E quando Deus quer que você faça algo, ele move até baleia para te engolir. em teoria é muito, muito fácil de entender, né, Felipe? Assim, Não, eu sei que porque você sabe disso, mas em teoria é muito fácil. Mas quando um pastor chega para uma ovelha, por exemplo, isso vale para você, que é minha ovelha, e para o pastor Johnny, que não deixa de ser meu aluno, mesmo sendo um pastor de outra comunidade, eu estou no papel de treinador, né? De mentor. E para o Dil, que é um obreiro. Quantas são as vezes que o pastor chega para nós e fala, filho, não faz isso não, e a gente já torce o nariz dizendo, o pastor está perturbado. Como o pastor não quer que eu faça a obra? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, irmãos? Na teoria, de entender que Deus é soberano, é muito legal. Mas na prática, basta alguém se opor a gente, que a gente já vê demônio. Entendeu o que eu quero dizer? Está entendendo? Compreende? Porque a gente sabe que Deus é soberano, mas perceba, há uma necessidade, há uma urgência da pregação do evangelho. Parece uma heresia dizer que a gente não vai pregar, porque Deus não quer que a gente pregue. Deus quer que a gente faça outra coisa. Vocês entendem o que eu quero dizer? É interessante, é importante a gente fazer isso. Assim como parece uma heresia, que o Espírito Santo está te levando para um deserto para ser tentado pelo diabo. É loucura isso daí. Está entendendo? Por isso que no papel é uma coisa, na vida real, na vida diária, é outra coisa. Isso me faz lembrar muito do primeiro rei de Israel, que é Saul. Pode ver, irmãos, o rei de Israel, que é Saul, ele começa muito bem. Ele começa como ungido de Deus. Olha os anos, ou melhor, as décadas em que ele governa, ou melhor, que ele reina sobre Israel. Mas num dado momento, o profeta Samuel diz para ele, olha, vocês vão ir até tal cidade, e lá vocês vão acabar com tudo. E o que ele faz? Vocês lembram do episódio? Ele preserva alguns animais e depois vai e sacrifica dizendo, não, mas eu fiz uma boa ação, eu preservei para sacrificar a Deus. Se entendeu? Ele ainda dissimula. Por quê? Porque não, mas é para Deus. Mas você não sabia? Eu sabia, mas né?
Afinal de contas, Agag é um rei dos amalequitas, que para que matar Agag? Ele é o meu triunfo de guerra. Entendeu? Irmão, na teoria é muito fácil, mas na prática, basta uma ordem de um profeta. Vai lá e acaba. O que Saul fez aqui? Não preciso de profeta. Não preciso. O que aconteceu com Saul? Foi destituído do reino. Estão entendendo, irmãos? É muito forte isso. Por isso que aqui fica uma máxima aqui. Talvez vocês estejam pensando, mas então quer dizer que todo pastor é que nem Paulo? Não é isso, irmãos. Paulo foi Paulo, Samuel foi Samuel, mas a gente tem que acreditar que Deus põe homens de Deus sobre nossa tutela. A grande questão, irmãos, guardem isso, não é saber se o meu pastor ou o meu líder está acertando. É saber se eu estou me posicionando adequadamente onde Deus me pôs. Isso é forte, irmãos. Isso é forte, porque Paulo aqui, ele e Silas, o texto sagrado registrado por Lucas, dá claramente a indicação que o Espírito Santo impede. E eles não brigaram com o Espírito Santo, não criaram demônios, eles simplesmente entendem. Guarda isso, meus irmãos. Guarda isso. Na vida, Deus vai colocar pessoas sobre vocês que não serão Paulos, não serão Barnabés, não serão Saús, mas serão autoridades. E muitas vezes você tem que saber lidar com essas autoridades. Escreve o que eu estou dizendo. Uma mulher que não sabe obedecer ao seu marido, não vai saber obedecer o seu pastor, que não vai saber obedecer Deus. Um cristão que não sabe obedecer o seu patrão, não sabe obedecer o seu pastor, que não vai saber obedecer Deus. São questões de hierarquia, de princípio. Talvez você diga assim, pastor, mas eu tenho que obedecer um líder tirano. Olha para Davi com Saul. Davi sabia que Saul era um tirano, mas sabia que esse tirano era um ungido. Ele sabia se colocar com esse tirano. Entenderam, irmãos? É isso. Muitas vezes a gente, porque alguém faz um ato, a gente também comete outro e acha que está tudo resolvido. Aqui é um texto forte. Deus é soberano. Aqui é um texto maravilhoso, que muitas vezes o projeto que a gente está não é o projeto que Deus quer. E aqui, guarda isso no coração de vocês. Vocês são ministros, vocês são alunos, eu não sei do futuro de vocês, mas guardem isso. O que mais importa para a nossa vida não é o nosso projeto, mas é o projeto que Deus nos deu como igreja. Guarda isso, meus irmãos. Dá um exemplo e um testemunho para vocês. Eu estou num lugar, numa localidade lá na nossa igreja, vocês foram lá, que quando eu fui para lá, a primeira coisa que eu queria ter feito era ter vendido aquele terreno e comprado em outro lugar. Por quê? Porque a rua é perigosa. A rua 13 de Maio é uma mão dupla no meio de uma ladeira. Não é geograficamente ou estrategicamente viável. Aquele lugar é horroroso como estratégia. Na nossa rua, por exemplo, ela é duas mãos, passa ônibus, subindo e descendo. Quando tem carros estacionados de qualquer um lado, para o fluxo de trânsito. Eu, na minha concepção, a primeira coisa, assim que eu fui para a igreja, que eu consegui regularizar, porque quando eu fui para aquela igreja, irmãos, eles não tinham nenhum contrato de compra e venda registrado em cartório do terreno. Tinha um recibo de carbono de que a igreja tinha comprado de um fulano que ele assinou, não tinha nenhum registro em cartório. Mas, resumindo uma longa história, eu tirei a escritura daquele terreno. A primeira coisa que, quando eu peguei a escritura do terreno, era: eu vou vender aqui, vou comprar em outro lugar. Porque é uma rua muito perigosa. Comprar mais para dentro do bairro, mas eu comprei um terreno melhor, uma via maior. Mas Deus nunca me permitiu. Aí eu digo para vocês, não é porque eu não quis, é porque há uma vontade maior do que a vontade do Raimundo. Você está entendendo o que eu quero dizer? Muitas vezes o nosso projeto nem sempre é o projeto de Deus. E como eu sei que eu estou no projeto de Deus? Quando a gente se coloca debaixo daquela vontade maior que é o que Deus colocou para nós. Uma segunda coisa que eu queria ter mudado na história da nossa igreja era o nome. Porque a Igreja Batista Missionária, ela recebeu esse nome porque, em um dado momento da história dela, receberam muitos missionários naquela igreja.
muitas pessoas que se diziam que eram missionários. Logo, eles quiseram pôr o nome de missionário e passou. Mas nunca foi uma igreja propriamente dita missionária. Então eu falei, não, vou tirar esse nome. Deus nunca me permitiu tirar o nome. Por quê? Porque não é a vontade do Raimundo, é a vontade de Deus. Está entendendo o que eu quero dizer? Quando a gente conserva isso, a gente está se posicionando como ouvinte. Se eu obedeço aqueles que Deus colocou como igreja, como líderes, como projeto local, eu naturalmente aprendo a ouvir do Espírito. Porque quando eu ouço quem está sobre mim, naturalmente eu ouvirei do Espírito. Pode ver que toda mulher que é submissa ao seu marido, todo empregado que é submisso ao seu patrão, todo filho que é submisso aos seus pais, naturalmente será um cristão que será submisso a Deus. Isso é um padrão, isso é um legado espiritual. Então guarda isso no seu coração, meus irmãos. Né? Na prática, muitas coisas são fáceis. Na teoria, é o exercício da renúncia. E aqui Paulo, com toda a piedade, Lucas escrevendo, claro, debaixo da tutela de Paulo, está dizendo realmente foi o Espírito Santo que nos impediu. Foi o Espírito Santo, porque ele tinha um projeto em outro lugar. Perceba que nem toda motivação, eu quero fazer a obra, não necessariamente você vai fazer, meu irmão. E se fizer, é na força do seu braço, não é na força de Deus. Quantas igrejas já foram fundadas por causa de iniciativas de pessoas que não ouviram o Espírito Santo? Ouviram quem? O seu próprio espírito, a sua própria carne. Ou seja, não, eu quero fazer a obra, você vai e faz a obra, mas aquela obra não era uma obra do Espírito, era uma obra da sua carne. Pastor, e aí? Deus ele vai honrar nossas iniciativas, porque a obra de Deus ela é muito mais linda, é muito mais gloriosa, mas o que realmente perdura e se perpetua são as obras do Espírito de Deus. Vocês já ouviram coisas como essa? Grupos que começam seus trabalhos, ministérios que começam a força do seu braço. Poderíamos aqui listar inúmeras iniciativas. Quantas são os ministérios de todos os setores que começam e obras que são feitas e o Espírito Santo está dizendo não, não faça, sirva na sua casa e as pessoas vão se enveredam fazendo algumas coisas. Tá bom, meus irmãos? Eu queria continuar lendo aqui esse texto até o versículo de número 10, Atos 16. Alguém lê para mim, do 7 ao 10? 16, 7 ao 10. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Olha só, lá era o Espírito Santo, agora é o Espírito de Jesus, que é o Espírito Santo, agora era o Espírito Santo e Jesus. Em tese, Deus não está querendo. Olha como o texto é forte, irmãos. E por que eu estou gastando esse tempo aqui falando para vocês, irmãos? Eu sei que eu fugi de geografia, mas aqui é um momento pastoral, é um momento ministerial. Irmãos, não insistam quanto ao Espírito Santo. Não insistam. No início do meu ministério, nessa mesma igreja, eu me lembro que eu tinha um pedreiro que trabalhava na minha casa. Pouco tempo depois, eu pregava tanto para esse pedreiro, irmão, pregava tanto para esse pedreiro, e ele nunca que se convertia. A mulher dele ia na igreja, ele não. Passado algum tempo, eu encontrei com ele. Quando eu encontrei com ele estava indo numa igreja lá na Rio Branco, se eu não me engano, ou na Avenida São João. Saía daqui de Ferraz de Vasconcelos. E ele chegou para mim e falou assim, olha, sabe por que eu estou indo lá? Porque eu fui nessa igreja e o pastor fez um desafio, que se em 7 vezes, se Deus não atendesse o meu pedido, que ele rasgava a Bíblia dele. Olha, eu comecei aí, não é que Deus ouviu o meu pedido e tal. Eu lembro como hoje, estava trocando, depois do diálogo que eu tive com ele, eu estava trocando o meu gás de casa. Eu tinha já uns 2 anos de igreja, 3. Irmãos, eu entrei numa crise tão grande, porque eu falei assim, pelo amor de Deus, eu preguei tanto para esse pedreiro, e ele foi se converter lá nessa igreja, que é uma neopentecostal, lá na Rio Branco, porque ele foi fazer 7 vezes de 7 cultos, e ele disse até assim para mim, olha, pastor, eu acho que isso é uma boa ideia, você podia fazer isso na sua igreja. E eu ouvi ele assim, eu não fui mal educado, mas quando eu estava trocando gás aqui de casa, eu comecei a falar comigo, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer 7 vezes em tudo que é culto, eu vou encher essa igreja. Irmãos, eu lembro como hoje, estou dizendo isso com toda honestidade, o Espírito Santo falou comigo, eu te separei para fazer campanha?
Eu te separei para você fazer esses trabalhos? Irmãos, eu lembro como hoje, estava torcendo a rosquinha de pôr o, sabe, a torneirinha do gás, do registro. Eu respirei. Eu te separei para fazer essas coisas? E eu disse para ele, não. E aí foi como se ele dissesse, então aquieta-se, meu filho. Continua fazendo a obra que eu te separei. Eu respirei fundo, aquela revolta, depois dessa voz, né, irmão? Imagina. Foi forte, irmão. Foi uma experiência forte que eu tive no fundo da minha casa. Porque eu estava meio frustrado, porque, pensa, irmãos, você prega, 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 ensina, 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 fala, 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 convida, 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 e de repente o camarada vai numa igreja que está fazendo 7 dias de campanha, e ele sai daqui de Ferraz de Vasconcelos, pega trem, pega ônibus e vai para lá, e começa a frequentar, e aí eu me senti ali, sabe, aqui, na realidade, o que estava em xeque aqui? Era o Raimundo, era o brilho do Raimundo. Eu estou trabalhando e não estou frutificando. Então, na minha revolta, eu quis fazer isso, eu quis começar a fazer campanha, mas foi como se o Espírito Santo nitidamente me dissesse, ou melhor, ele me disse, porque eu lembro a frase que ele me falou, que ele apaziguou meu coração, foi: eu te separei para fazer campanha? Eu pedi para você fazer campanha? E quando eu respondi para ele, eu entendi. Não. Então, depois desse dia, irmãos, olha como Deus tranquilizou meu coração sobre isso. Todas as vezes que alguém chegava para mim na igreja e falava, pastor, vamos fazer a campanha? Eu falei, não, irmão, precisa não. Vamos orar. Deus vai guiar a gente. Tem igreja que faz campanha. Pastor Rai, você é contra a campanha? Claro que não, meu irmão. Claro que não. Sou contra campanhas erradas que tentam trazer pessoas para a campanha e não para Cristo. Aí eu sou contra. Não sou contra campanhas de oração, de jejum, não, não. Cada igreja, o Espírito Santo vai conduzir o pastor de uma forma peculiar. A Esther fez campanha de jejuns, a gente vai ver que outras pessoas fizeram campanhas de consagração. Então, não sou contra, não. Mas, no meu caso, Deus não me separou para a campanha, Deus me separou para ensinar. E então eu estou dando mais esse testemunho, porque isso é muito forte. Aqui é um episódio muito forte. Continua lendo para nós, irmão pastor Johnny, por favor. Vamos lá. Verso 8. Então contornaram a Missa e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o evangelho. Olha a grandeza do grande apóstolo, olha a grandeza do grande apóstolo. O Espírito Santo o impede, o Espírito de Jesus impede. O que ele vai fazer? Buscar Deus em oração. Não se emburrece. Ele podia ter se emburrecido aqui, escrevendo cartas para os seus pastores. Olha, pastores, é o seguinte, está dando tudo errado. O Espírito de Jesus não quer mais isso, o Espírito Santo também não quer. Está dando tudo errado. O que ele faz? Ele vai orar, irmãos. Quando alguma coisa dá errado na nossa vida, no ministério, o que a gente tem que fazer, meus irmãos? Orar, meus irmãos. Jejuar, buscar a face do Altíssimo. Aqui, entre o versículo 6 e 7 até o versículo 8, nós não sabemos quanto tempo passou. Perceba aqui, ó, 8. Então contornaram a Missa e descemos a Troade. Do Espírito Santo tem pedido, do Espírito de Jesus tem pedido, para eles passarem aqui a Mísia e descerem até Troade. Quanto tempo durou? Uma semana, 2, 3? O que Paulo possivelmente fez com Silas? Oraram, meus irmãos. E com quem mais? Lucas, porque no versículo 10 aparece pela primeira vez o escritor do livro. Pode ver que preparamos-nos, nos preparamos. Era Paulo, era Silas e era Lucas. Lucas aqui já era uma alma ganha por Paulo. Já estava do lado de Paulo.
que eles estavam fazendo? Estavam orando, meus irmãos. Guarda isso no seu coração, meu irmão. Muitas vezes a gente quer fazer obra, mas a gente não quer gastar tempo com oração. Ô, tolice! Guarda isso. Isso daqui é importante vocês saberem, meus irmãos. Vocês estão se preparando para o ministério que começa com oração e começa com jejum. Quantas são as vezes que a gente quer fazer trabalho? Irmão, fuja da síndrome de Marta. Tem muita gente que trabalha, tem muita banda que trabalha, tem muita pregação, tem muita coisa. Mas muitas vezes falta o quê? Falta oração, falta jejum. Paulo aqui estava sendo impedido e ele não se emburrece, ele não para diante de Deus falando, Senhor, por que eu estou aqui? Ele não faz isso. O que ele vai fazer? Ele vai gastar tempo com quem? Com Deus. Quando tudo der errado, vai na cruz, vai nos pés do Nazareno, espera por ele. E na hora dele, vai clarear. Porque o texto também aqui registrado por Lucas é enfático. Paulo tem uma visão de um homem macedônio. Passa. Era isso que Paulo precisava. Paulo precisava de uma direção. O Espírito Santo está me impedindo, não é o espírito de Satanás. Não guarda isso. Nem toda oposição é Satanás. Muitas vezes é Deus, viu? Estou sendo enfático aqui, irmãos, porque isso é forte para vocês, para o ministério, viu? Muitas vezes a gente vê uma oposição impedindo a gente, e a gente está falando assim, olha o demônio na vida do fulano. Olha o demônio usando o Beltrano. Para de ser, muitas vezes, infantil nisso. Estou falando aqui como se vocês fossem meus filhos da fé, porque eu quero ensinar para vocês, porque eu já vi ao longo desses 20 e poucos anos servindo e formando, que muitas vezes uma pessoa contrariada, tudo que ela vê demônio. Se ela sente contrariada, ela vê demônio. Irmão, muitas vezes é Deus mesmo colocando pessoas para nós, para a gente não se perder. Porque se Paulo tivesse ido aqui para Frígia e para Galácia, ele não tinha cumprido com o propósito do Espírito, que era ir para Macedônia. Estão entendendo? Se há alguma coisa que te impede, dê glória a Deus, meu irmão. Se é Deus te impedindo, dê glória a Deus. Não é espírito de tranca-rua, meu irmão. Ou a gente crê em Deus ou a gente não crê. É nisso que eu estou falando para você. Você acha que na minha vida eu fiz tudo o que eu queria? Claro que não. Quantas vezes eu me senti impedido de tanta coisa? Sabe o que eu faço? Vou nos pés da cruz. E mais cedo ou mais tarde, o Nazareno dá uma visão, mais cedo ou mais tarde, vem uma revelação, mais cedo ou mais tarde, ele abre uma porta, e aí na hora que ele abre a porta, como o pastor Enéas Tonini me ensinou, eu aprendi num congresso pastoral, a gente só passa. Porque ele abriu a porta, a gente passa, mas quando ele fecha a porta, a gente aceita. Amém? Posso ouvir um amém dos meus irmãos? Amém. Os demais irmãos. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Eu estou falando isso porque isso só entende quem é um ministro, meus irmãos. Só entende quem é ministro. E ministro cheio do Espírito Santo, não carnal. Porque o carnal, na primeira objeção, ele vai embora. Entendeu? Por quê? Porque ele quer o quê? Fazer a vontade dele. Ele segue não o Espírito Santo, não o Espírito de Cristo, ele segue o Espírito dele. Por isso que muitos naufragam. Naufragam em ministério, naufragam na vida, naufragam em tudo. Guarde isso. Quando eu sigo o meu espírito, eu naufrago. Quando eu sigo o Espírito Santo de Deus, Deus me prospera. Porque pior que seja o cenário, ele estará conosco. Tá bom? E aqui, Paulo, então, juntamente com Silas e juntamente com Lucas, vão para Macedônia, concluindo que Deus tinha chamado para lhes pregar o evangelho. E aí, irmãos, aí, segunda viagem, poderosíssimo. Onde você parou de ler aqui, Felipe? Você já leu aqui tudo, não é isso? Aqui também, nesse texto, pela carta aos Gálatas, Paulo dá a entender que foi para a região da Galácia por circunstâncias de saúde. Perceba que também aqui, ó, ele para, saúde não está bem, ele para. Você já ouviu alguma coisa assim? A pessoa está doente, mas continua fazendo a obra? Está doente, mas continua fazendo a obra? Meu irmão, isso é um ponto preocupante, viu? Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. A obra de Deus ela é espiritual. Mas esse casulo chamado cristão, ministro, ele precisa estar bem. Nós somos espírito, alma e corpo. Nós não somos só espírito. Você não é um anjo
que perambula, você não passa a parede. Muitas vezes o nosso espírito está bem, mas a nossa alma não está tão bem e a nossa carne está pior. O que a gente tem que aprender? A gente tem que aprender a ter harmonia. Porque, querendo ou não, quando a minha carne está afetada, vai afetar a minha alma, que vai afetar o meu espírito. Porque o seu espírito trabalha num corpo, ou não? O Espírito de Deus, trabalhando no seu espírito, ele se manifesta num corpo. Não estou falando que você doente não possa fazer a obra. Eu estou dizendo o seguinte, quando a gente está doente, a gente também precisa de cuidado. E aqui doença é doença física, doença emocional, porque muitas vezes a gente despreza isso. Em psicologia pastoral, vocês vão amar. Eu vou trabalhar muito essa ideia, eu que leciono psicologia pastoral, da importância do equilíbrio entre o espírito pronto, a alma em harmonia com o corpo saudável. Guarda isso, irmãos. Tudo tem que estar funcionando perfeitamente, tá bom? Paulo parou de pregar porque o corpo não estava tão bem. Eu sou apaixonado por Spurgeon. Spurgeon, quando ele não estava fisicamente bem, o príncipe dos pregadores, ele não pregava. Sabia disso ou não? Quem sabia disso? Não, não sabia. Não? Leiam tudo que vocês puderem de Spurgeon. Ouçam tudo que vocês puderem de Spurgeon. Com certeza vocês não vão se arrepender. Certa ocasião, Spurgeon, ele sofria de um problema daquilo que nós chamamos da gota serena. Ele tinha problema de ácido úrico. Então, ele era cometido de dores profundas nas pernas e principalmente no calcanhar. Então, quando atacava, ele ficava praticamente paralisado. Então, nesses momentos de profunda crise, Spurgeon, ele ia para a sua casa do interior, que ele gostava de ficar, era uma cidadezinha. E lá ele se tratava até melhorar. Certa ocasião, ele chegou numa igreja que era uma igreja bem pequenina. O pregador, quando viu Spurgeon, ficou meio acanhado. Spurgeon, ali carinhosamente, sinalizou que estava indo só para congregar. Percebe, irmãos? Grandes homens de Deus, no passado, eles iam em pequenas igrejas simplesmente para congregar. Eles não eram desigrejados, tá? Forte, hein? Ele era pastor, pregador do metropolitano, mas Spurgeon, quando ele ia para... estava enfermo, ele ia para uma pequena igreja. E lá ele não chegava que nem o Tigrão. Cheguei. Porque mesmo ele doente, ele poderia dar uma aula em qualquer pregadorzinho, certo? O que ele fazia? Ele sentava para adorar. Desigrejado, irmão, nada mais é, nada menos é do que uma pessoa que já está desviada e se auto-engana. Porque o verdadeiro cristão, ele diz como salmista, me alegrei quando disseram, vamos à casa do Senhor. O verdadeiro cristão, ele tem prazer na comunhão, ele tem prazer com os santos. Não só quando trabalha, mas para adorar a Deus. Aí Spurgeon estava nessa comunidade, e aí o que acontece? O pastor pregou a mensagem. E quando o pastor pregou a mensagem, Spurgeon foi até ele, deu um abraço, e o pastor ficou constrangido. Olha que interessante. Porque ele acabara de pregar uma mensagem de Spurgeon. E ele falou para o próprio Spurgeon, reverendo Spurgeon, o senhor está me elogiando, essa mensagem foi tua, eu me baseei no seu sermão, eu inclusive dei a fonte. Spurgeon, com toda humildade, disse assim para ele, olha, não importa quem pregou, eu sei que nessa ocasião Deus falou comigo isso, isso e isso, e usou a sua vida para consolar a minha vida. Não importa se foi eu que escrevi, você que foi o mensageiro. Olha que fantástico, irmãos. Então, cuidar da saúde é fundamental. Lembra de Paulo para Timóteo? Guarda a doutrina, cuida da doutrina e de ti mesmo, porque fazendo isso, você vai preservar tanto a sua alma quanto aqueles que te escutam. Importantíssimo, irmãos. Tá bom? Tá bem, irmãos? Hoje tá a aula de mais final de semestre, mas está bem caliente, bem gostosa, né? E não com o propósito deliberado de pregar o evangelho e organizar a igreja. Notemos que eram igrejas da Galácia, plural, e não
no plural, não singular. Igrejas da Galácia. Depois a gente vai ver, se der tempo, que a Galácia ela tinha essa ideia macro e micro, tá? Depois a gente entra nesse trâmite, tá bom? Continua, Felipe, para nós, por gentileza. Alguma dúvida até aí, irmãos? Algum comentário? Querem comentar alguma coisa do que eu falei também? Queria que vocês participassem. Vocês sinalizaram alguma coisa? Eu não vi. Não. Tranquilo, pastor. Tá tranquilo. Então tá bom. Felipe, por gentileza, continua. A principal estrada que ligava Antioquia da Pisídia a Troade tocava inevitavelmente na região frígio-gálata, Filadélfia, Sardes e Tiatira. A famosa Troia situava-se num maravilhoso outeiro na junção do Egeu com o Helesponto, chamado Ponte de Elas. Mas duas Troias vieram a existir, mas não muito distante da primeira, todas elas descobertas no século passado por Heinrich Schliemann. Esse nome aqui foi difícil. Esse daqui é alemão, viu? Heinrich Schliemann. Que na Ou realidade... Schliemann. Então, Schliemann. o I, o A, o I e o E em alemão, a gente lê mai, é diferente. Então é complicado. Então fica Schliemann. Seria mais ou menos isso. Heinrich Schliemann. Agora, a mais ou menos 20 quilômetros ao sul, lado oposto da ilha de Tenedos, ficava essa terceira Troia ou Troade, que é a de Novo Testamento, nos dias de Paulo. Florescente cidade grande, centro agrícola, econômico e militar. Paulo pregou nessa cidade, 2 Coríntios 2:12. Como cidade beira-mar, recebia inúmeros navios diariamente. Saindo de Troade, ia-se a Neápolis e Macedônia, 2 Coríntios 2:13. Em cujo trajeto gastava-se 2 dias, com pernoite na ilha de Samotrácia. Foi em Troade, extremo ocidental da Ásia, olhando para a Europa, que Paulo ouviu o clamor macedônico. Atos 16:9. Paulo atendeu a esse clamor e assumiu a responsabilidade muito grande de evangelizar Filipos, Anfípolis, Apolônia, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto e Cencreia. Glória a Deus. Irmãos, olha como é forte, né? E, sabe, irmãos, guarda isso no coração de vocês. Não existe ministério errado e ministério correto. Não existe dom melhor ou dom pior. Tudo é de Deus na nossa vida. Paulo, você vê, ele compreendeu nitidamente que o projeto de Deus para ele, para Silas e para Lucas era ir para Macedônia. Não existe situação maior ou menor, ou o que pode ter são repercussões humanas. Mas não significa que aquilo que a gente faça seja errado. Perceba que, olha só, nós gostamos dos números, nós gostamos dos títulos, mas o Novo Testamento, por exemplo, vai dar prestígio, por exemplo, para pessoas como aconteceu com Paulo quando ele se converteu. Quando Paulo se converteu, Deus usou quem para falar a Paulo? Lembra da pessoa? Lá em Damasco? Ananias. Ananias, né? Ananias. Quem era Ananias? Era um vaso que fazia o quê? Fazia o que o Espírito Santo tinha destinado para ele fazer. Quem é maior, é Ananias ou é Paulo? Para nós é Paulo. Mas para o coração de Deus, Ananias teve o propósito dele, que foi o quê? Ir até Paulo, levar a mensagem ratificando a revelação que Deus tinha dado para Paulo, orar por Paulo, abençoar Paulo, ser o canal aonde Paulo seria batizado com o Espírito Santo e batizado nas águas. Em outras palavras, o pai da fé humana de Paulo foi Ananias. Paulo se converte direto com Cristo,
Mas o instrumento humano que batiza Paulo no Espírito Santo e nas águas foi Ananias. Quem é maior, Paulo ou Ananias? Em tese seria Ananias, porque é o pai de Paulo. Quem é maior, Barnabé ou Paulo? Em tese é Barnabé, que busca Paulo para Antioquia da Síria. Quem é maior? Para nós é Paulo, porque a gente tem a obra de Paulo. Nós somos fruto de uma civilização que prestigia números. Guarda isso, meu irmão. Deus não prestigia números, Deus prestigia espiritualidade. O número não está ligado necessariamente se somos melhores ou piores, o número está ligado ao dom. Ao dom. Eu, por exemplo, dominicalmente, eu prego para uma quantidade de pessoas que vai tendo repercussões ao longo de 25 anos. Eu não sou melhor do que aquela irmã que senta na igreja e que intercede por mim e nunca pregou um sermão. São dons. Spurgeon também comenta, certa ocasião, e sobre essa questão. Estou falando isso, irmãos, para apaziguar o coração de vocês. Spurgeon comenta que, certa ocasião, ele sonhou, e no seu sonho ele ouvia Deus falar com ele o seguinte, que ele não tinha primazia. Porque ele começou pregando com 17 anos e já virou pastor. Com 20 e poucos anos, ele já era aclamado como um grande pastor. Ele pegou uma igreja que estava aos cacos, que era uma igreja que cabia algumas centenas de pessoas e não tinha quase ninguém. Em pouco tempo depois, já não cabia mais pessoas, que era no tabernáculo metropolitano. Então, querendo ou não, um jovem, diante de um momento como esse, se sente envaidecido. E durante a noite, enquanto ele sonhava, o Espírito Santo falou com ele nitidamente que ele não tinha primazia, que ele não era melhor do que ninguém. E o Espírito Santo falou para ele também o seguinte, falou para ele, lembra da irmã fulana de tal? E a outra Beltrana fulana de tal? Elas, enquanto você prega, elas intercedem por você. É por causa da intercessão delas que você tem sido um vaso. A partir desse dia, Spurgeon começou a priorizar, não somente nele, mas também na igreja, o quê? Um grupo de intercessão. Vem cá, meus irmãos, olha aqui, vem cá. Pastor Johnny, é difícil ou não é o povo ser intercessor? Com certeza. Quem se prontifica a não ser visto dentro da igreja, né? O pessoal quer holofote. Eu estou falando aqui, isso é uma linguagem pastoral, viu, meus irmãos? As pessoas, elas gostam de interceder quando elas são vistas. Se elas estão intercedendo de trás dos bastidores, nas madrugadas, e elas não são notadas, a primeira coisa que ela faz é trocar trombeta. Olha, eu oro de madrugada, vem orar comigo. Que elas não se... a gente vive um mal nesses dias que é da visibilidade. Isso é uma praga, uma coisa diabólica. Isso sim é um espírito diabólico. Spurgeon, o que ele fez? Chegaram para Spurgeon e perguntaram para ele, pastor, qual é o segredo do seu ministério? E ele tinha uma classe. Spurgeon criou uma classe de seminaristas. Ele deu na igreja dele como se fosse um grande seminário. E então um dia ele levou esses alunos a conhecer e para outras pessoas, quando alguém perguntava, qual é o segredo do seu poder no púlpito e das suas mensagens maravilhosas? E aí ele fazia isso, ele falava, você quer conhecer onde está o segredo do nosso poder? Venha comigo. E aí ele pegava e ele descia algumas galerias debaixo do prédio e ia na sala de máquinas, e tinha uma porta lá escrita sala de máquinas. Ele falou, o segredo está aqui. As pessoas olhavam assim e falavam, ele está louco, né? Porque como a Inglaterra é muito fria em muitos meses do ano, no Brasil a gente não tem sala de máquinas, a gente tem o quê? Central de ar-condicionado, porque aqui é o oposto, né? Por exemplo, em alguns lugares, as igrejas precisam de um lugar para ar-condicionado, não para questões de inverno, mas na Europa, em países gelados, desde sempre eles precisavam do quê? De aquecimento. Então, a sala de máquinas era o quê? Um lugar de aquecimento. Aí as pessoas falavam, entrem comigo. Na hora que eles entravam nessa sala de máquinas, tinham dezenas de pessoas orando.
Era o lugar onde as pessoas silenciosamente oravam. Então, Spurgeon, vocês vão ver que na vida dele, ele não desprezava o quê? Momentos de oração e de quietude. E uma das coisas que a sua igreja fazia periodicamente, constantemente, é orar. Orar pela igreja, orar pela cidade e orar pelo pastor. Perceba, hoje as pessoas para orarem, intercederem pelo pastor, elas têm que receber algo em troca. Ou elas ganham visibilidade, ou elas têm que orar com uma motivação que as satisfaz. Orar por orar não basta. Olha que interessante. Estou falando tudo isso, né, porque a gente vê que a questão da projeção, como eu falava há pouco, não está ligado, irmãos. Se você é maior ou pior, ou se você está ligado ao dom. Quem tem dons para as multidões, Deus usará as multidões. Quem tem dons a dezenas, Deus usará as dezenas. Não é o dom que é errado, é o chamado que é peculiar para cada um. Uns Deus separa para o bairro, outros Deus separa para a cidade, outros Deus separa para o estado e outros Deus separa para o mundo. Ananias foi separado para Damasco. Paulo foi separado para o mundo. Ambos ouviam do Espírito e ambos frutificavam pelo Espírito. Guarda isso no seu coração. O mais importante não é o quanto você produz, é para quem você produz. Você está produzindo para o Espírito? Glória a Deus. Seja fiel até a morte. Amém? Beleza, meus irmãos? Terceira viagem missionária. Vamos lá. Gil, agora é você, meu irmão. Gil, terceira viagem missionária. Vamos lá. Terceira viagem missionária. Não sabemos ao certo quais foram os companheiros de Paulo nessa viagem. Tudo indica que seu ponto de partida foi Antioquia da Síria. Ele foi por terra. De Antioquia da Síria foi a Cilícia, passando pelas famosas portas. Seguiu para Listra, Icônio, Antioquia da Pisídia e chegou a Éfeso. Deixa eu só dar uma pausa agora aqui, meu irmão. Ó, irmãos, deduzimos que ele sai de Antioquia da Síria, porque Paulo geralmente vinha prestar relatório. Lembra que eu disse nas aulas anteriores, Paulo não era o chefão, Paulo era o servão. Paulo não era o chefão junto com Barnabé, eles estavam debaixo de autoridade, por isso que eles prestavam relatório. O texto não deixa claro da onde ele sai, mas deduzimos que ele fez o que ele de praxe fazia. Voltava, prestava relatório e ia. Pode ver que ele sempre estava em contato com os seus pastores, sempre estava em contato com aquela congregação que evangelizou o mundo. Tá bom? Continua para nós, querido. Para ir a Éfeso, Paulo possivelmente deve ter passado pela estrada que tocava em Filadélfia, Vale do Caister e o Mar Egeu. Em Éfeso, ele permaneceu 2 anos, Atos 19:10. Depois visitou Macedônia, Esmírnia, Pérgamo, Adramício, Troade e Neápolis. Na volta da Grécia, visitou outra vez a Ásia Menor, tocando em Troade, Assos, Mitilene, Quios, Samos, Mileto, Cos, Rhodes, Patara e, por último, Jerusalém. Viagem de Paulo a Roma. Dá uma pausa até aí. Eu queria fazer só uma menção aqui também de Atos 16, quando Paulo chega na cidade de Filipos. Lembra quando ele foi preso? Ele e Silas e cantaram. O que Paulo fazia preso, irmão, depois de ter sido surrado? Louvava. Não, é fantástico isso. Deu tudo errado, glória a Deus e aleluia. Ora vem, Senhor Jesus. Deu tudo certo, ora vem, Senhor Jesus. O Espírito Santo me impediu para pregar, aleluia. O Espírito Santo de Jesus me impediu para pregar,
Glória a Deus. Estou apanhando porque expulsei um demônio. Glória a Deus. E aí veio o terremoto lá na cidade de Filipos. Lembra disso? Né? Que forte, meus irmãos. Que fantástico. Mas o que eu queria destacar aqui é o versículo 13 do capítulo 16 de Atos. Eles chegam em Filipos, na Macedônia. Era uma colônia romana. Alguém pode ler para mim? 16:13? 16:13. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Para aí. Uhum. Eles queriam orar. Eles gastavam reunião de oração. Sabe aquela ideia? Tenho tanta coisa para fazer, não, eu preciso fazer uma tarefa. Não, meu irmão, você tem muita coisa para fazer? Vamos orar. Perceba como a gente é fruto de uma geração de Maria, de Marta e não de Maria. A gente quer fazer obra, mas não quer gastar tempo de orar. Entendeu, irmãos? Paulo aqui, ó. O texto está dizendo, ele, Silas, Lucas, vamos gastar um tempo em oração. É o lugar que Deus quer? É. Então, chegamos para trabalhar? Chegamos. Antes de trabalhar, vamos orar. Fantástico, não? Continua. Ok. Não, é Desculpa, o pastor Johnny. beleza. Então sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Isso é o 13. Continua lá? Pode continuar. Uma das que ouviram era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela os convidou dizendo, se os senhores me considerarem uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa, e nos convenceu. Meu irmão, é isso que Deus faz. A gente gasta tempo com aquilo que é correto e as almas estão prontas diante da gente. Deixa eu dar um testemunho aqui para vocês. Olha, hoje eu vou ter uma reunião já. Já está começando. E essa reunião é com pastores, mas também tem não crentes. Eu tenho gastado tempo com alguns pastores, geralmente nos preparando para o evangelismo lá da igrejinha da Bolsa. Deus tem nos honrado. Agora, olha como é importante a gente gastar tempo de oração. Quando a gente ora, Deus trabalha. Lídia é o grande caso. Essa vendedora de púrpura. O Senhor abriu o coração para entender a mensagem de Paulo. Por quê? Porque orou. Porque praticou a síndrome de Maria e não a síndrome de Marta. Guarda isso, a síndrome de Marta precisa trabalhar. A síndrome de Maria precisa estar prostrado aos pés de Jesus e só contemplar a face do Mestre. Isso que a gente precisa para a nossa vida, meus irmãos. O mais ele faz. E como se não bastasse, depois de ganhar essa mulher, vem a história da prisão, por causa daquela endemoniada, que Paulo também expulsa aquele demônio. E ele e Silas vão para a prisão, e mais uma vez adoram e ganham quem? O carcereiro e toda a sua família. Leia para nós agora o 16:21. E aqui sai aquela célebre frase que é a mais pura verdade. 16:21. 31, desculpa. Perdão. Eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos vocês e os da sua casa. E aqui a gente conhece a história. E eu queria fazer aqui uma menção de elogio a essa igreja. Eu não sei se vocês sabem, são várias igrejas que Paulo monta, né, na realidade, são muitas vidas que ele ganha, muitas famílias. Todas essas igrejas, a grande maioria, se reuniam em casas, mas eram grupos que, depois de convertidos, Paulo separava ali os líderes, ordenava esses líderes, depois de um bom tempo, é claro, nunca de forma precipitada. Entre eles, Paulo ganhou Lucas, que se tornou um escritor do Novo Testamento, ganhou Timóteo, que se tornou também um pastor
poderoso do Novo Testamento, que era o auxiliar direto de Paulo. Mas o que eu quero dizer agora é o seguinte: no Novo Testamento, Paulo ganha muitas pessoas, e de igrejas muito grandes. Mas eu não sei se vocês já fizeram essa lição de casa, e naturalmente, se vocês não fizeram, vocês vão estar aprendendo. Mas de todas as igrejas do Novo Testamento que Paulo ganhou, que foi Tessalônica, que foi Gálatas, Éfeso, cartas aos Romanos, querendo ou não, houve uma influência direta de Paulo lá, mesmo ele não tendo ido até o momento, mas ele foi influência. Havia discípulos de Paulo naquela igreja, ou seja, Paulo estava também pastoreando lá por meio deles. Temos muitas igrejas. Éfeso, Laodiceia, ou melhor, tinha também igreja em Laodiceia. Colossos, tinha, só que a gente não conhece a igreja de Laodiceia, mas a igreja de Laodiceia, Paulo fala para que a carta de Colossenses fosse lida naquela igreja. Era comum as igrejas lerem as cartas de Paulo. O que Paulo endereçava para uma igreja, as outras igrejas liam. Era uma prática comum. Mas qual era a principal igreja do apóstolo Paulo? Vocês sabem me dizer? Felipe não vale responder, porque eu acho que ele já sabe, já falei tantas vezes. Antioquia? Essa era a igreja sede dele, que ele fazia a obra, né? Tirando Antioquia, das que Paulo ganhou, qual era a igreja predileta dele? Tirando Antioquia, porque Antioquia era a igreja sede de Paulo, que ele fazia a obra. Acredito que Filipenses. Por quê? Se eu não me engano, ele fez um comentário sobre Filipenses, falando muitos elogios, né, a eles. Por isso acredito que seja Filipenses. Pastor Johnny, você tem alguma opinião? Se é Éfeso, Romanos, se é Gálatas? Não. Assim, eu chutaria Romanos, mas eu não tenho nem argumento para poder afirmar. É mais uma impressão. Maravilha, meu. Então, olha só. Deixa eu dizer aqui para vocês. A igreja predileta do grande apóstolo, a igreja predileta dele era a igreja de Filipos. Pastor, mas não tinha a igreja de Corinto, que era uma igreja gigante? Tinha. A igreja de Éfeso era um quartel-general brilhante. Foi uma das igrejas que mais Paulo ganhou vidas e mais ele discipulou. E mais ele formou obreiros. No Novo Testamento, uma das igrejas mais poderosas do Novo Testamento, né, nos 3 primeiros séculos, na igreja primitiva, ou melhor dizendo, era a igreja de Éfeso. Mas os quindins de Paulo eram os filipenses. Agora, olha que interessante. Comparando em quantidade de números, irmãos, não tinha nem como comparar. A igreja de Tessalônica, a igreja de Gálatas, a igreja de Roma, a igreja de Coríntios e de Éfeso eram muito grandes e muito fortes e muito ricas, principalmente Éfeso e Coríntios. Mas os quindins de Paulo, a igreja predileta de Paulo, eram os filipenses. Por quê? Porque, assim como Paulo tinha uma igreja que era a Antioquia da Síria, que dava todo o apoio, essas outras igrejas que Paulo formou e Paulo preparou obreiros e delegou líderes, naturalmente elas tinham uma gratidão imensa por Paulo. Mas podem ver que na igreja de Coríntio, aquela igreja corintiana, brincadeiras à parte, ela era ingrata. Paulo, por exemplo, em Corinto, teve que fazer tendas. Paulo, de apóstolo de Cristo, foi chamado falso apóstolo. Outros líderes que Paulo nomeou puxaram o tapete de Paulo, se tornaram maiores do que Paulo. Paulo chega até a ser irônico com eles, corrigindo que Paulo era a escória do mundo. Paulo ficava entre vocês são ricos e poderosos, eu não. Olha que interessante. Era uma igreja rica, era uma igreja cheia de pessoas doentes. E graças a Deus por isso, porque Deus tem um plano. Paulo não pragueja eles, Paulo ensina eles, mesmo eles sendo hostis. Olha como Paulo era grande, irmãos. Paulo poderia hostilizá-los, mas Paulo ensina, Paulo corrige, porque
a obra não era de Paulo, a obra era de Deus entre os coríntios. Agora, por que Paulo, ele de fato tinha a igreja de Corintos como a sua igreja mais estimada? Porque, ou melhor, a igreja de Filipos. Porque a igreja de Filipos era essa igreja que, depois de ter sido gerada por Paulo, ele amava Paulo, investia em Paulo, oravam por Paulo, estavam ligadas a Paulo durante todo o ministério do grande apóstolo. Lembram de Epafrodito? Lembram? Ou não? Sim. Sim. O que aconteceu com ele? Lembra do episódio? Não. Lembro do nome. Lembra do nome, né? É. Ele vai levar o quê? Uma oferta. Ele vai levar um donativo para Paulo. Ele vai levar o quê? Uma ajuda. Essa igreja, durante todo o ministério de Paulo, depois que ela foi edificada, continuavam investindo em Paulo para que Paulo continuasse fazendo essa mesma obra em outros lugares, como foi feito com eles. Que obra era essa? A obra da evangelização. Essa igreja era uma igreja que ficava numa província romana, por essa razão havia muita perseguição contra eles, mas eles não desistiam do amor por Cristo por nada. E, pelo contrário, eles honravam o seu líder, oravam pelo seu líder, obedeciam ao seu líder e, como se não bastasse, financiavam as obras desse líder para que ele continuasse viajando e pregando o evangelho. Por isso que Paulo escreve essa carta e até prestigia Epafrodito, porque quase ele morre na viagem para levar o quê? Os recursos para Paulo. Meu irmão, olha que coisa fantástica. Olha que paradoxo a gente vive hoje em dia. Muitas vezes a gente forma obreiros na nossa igreja, a gente forma auxiliares, eles não veem a hora de arrancarem a gente do nosso posto de liderança para tomarem a frente, porque dizem que a gente já ficou velho e antiquado, enquanto uma igreja no Novo Testamento, que tinha sido ganhada por aquele pai na fé, continuava a prestigiá-lo, continuava a amá-lo e continuava investindo. Por isso que Paulo tinha essa igreja como seus quindins. Tinha ela uma gratidão profunda e um amor profundo. Estudem essa carta, estudem a história dessa carta, porque vale a pena a gente resgatar esses princípios. E, naturalmente, essa igreja ela era tão poderosa, irmãos, que ela não tinha problema. O único problema que ela tinha era uma controvérsia entre duas irmãs. Duas irmãs que ficavam brigando entre elas. E Paulo fala, irmãs, parem de tolice vocês duas. Não tinha problema a igreja. Por quê? Uma igreja não vai ter problema quando ela ama o seu líder, quando ela investe no reino, quando ela é grata. Isso é o segredo, porque essa igreja foi tão vencedora e Paulo era tão grato a essa igreja. Que não tem como... Irmão, pensem nisso. Deixa eu aqui falar mais uma coisa. Você não cria um filho para ele te sustentar. Você cria o filho para você abençoar ele. Mas não há coisa mais linda quando esse filho, depois de criado, honra o pai. Valoriza o pai. E mesmo que esse filho se torne mais sábio, mais inteligente, ele continua prestigiando o pai, porque ele sabe de onde ele veio. A gente vive uma praga nos nossos dias, onde são pessoas vaidosas que querem destituir os seus líderes. Podem ver, irmãos. A primeira coisa que uma pessoa faz quando ela assume, muitas vezes, um pastorado é anular a história do passado daquele líder. Isso é uma praga, irmãos. Ele não percebe que ele está cavando a sua própria cova. Por quê, irmãos? Presta bastante atenção, meu irmão. Nós viemos de algum lugar. Nosso dever é prestigiar aqueles que nos formou. Nessa aula de hoje, por exemplo, eu estou valorizando Paulo, eu estou valorizando a história da igreja. Citei aqui, por exemplo, Billy Graham. Citei aqui, por exemplo, Spurgeon. Poderia ter citado mais gente. Pessoas que me enriqueceram. Pessoas que me enobreceram. Citei as intercessoras de Spurgeon. Está entendendo, meus irmãos? Ser grato na história, a gente veio de algum lugar. Nós não somos autogerados, nós fomos formados por alguém. No início dessa aula, eu prestigiei o S.T. Bennett, prestigiei o pastor Ernesto Tonini, tenho prestigiado
durante esses 2 módulos aqui, prestigiei a minha formação, porque eu vim de algum lugar. E quando eu prestigio de onde eu vim, eu sei para onde eu vou. Eu não preciso ser protagonista. Eu me torno protagonista quando eu honro aqueles que me elevaram. Alguém já disse, meus irmãos, muitas vezes citando, quando alguém elogia um grande homem, fala, como você é grande? Uma pessoa que realmente é grande, ela geralmente diz assim, eu me torno grande porque eu me apoio sobre gigantes. Não porque eu sou grande em si mesmo. Então, essa igreja de Filipos era uma igreja pequenina, possivelmente não passava de algumas famílias, era a família de Lídia, vendedora de púrpura, a família do carcereiro e mais algumas famílias. Eu ouso dizer que devia ser no máximo 100 pessoas, mas foi uma das igrejas mais poderosas do Novo Testamento. E na eternidade, a gente vai poder ver como eles foram importantes, em detrimento de Corinto, de Éfeso, de Romanos. Tá bom? E agora, a última viagem missionária, a última. Deixa eu parar aqui a gravação. Querem comentar alguma coisa antes de eu parar a gravação? Não, não, pastor. Não? Ok. Tá bom.